Olá, meus irmãos. Eu sou o pastor Humberto Maia Aragão, da Igreja Batista Morumbi. Trabalho com a área de expansão global da nossa igreja. Temos hoje 15 unidades missionárias, são famílias que estão em diferentes partes do mundo e também aqui do Brasil. Já faz um bom tempo que eu venho discutindo essas questões sobre missões, os grandes desafios de missões para os próximos anos, para as próximas décadas. Nós temos já alcançado uma boa parte dos países e ainda precisamos um trabalho muito bem feito, com qualidade, com respeito às outras religiões, com respeito às pessoas como um todo, porque todas elas são criadas por Deus e dentro do seu coração, dentro da sua mente, há esse desejo de conhecer o Criador. Portanto, missões, ela vai assumir um papel muito diferente do que foi na, na década passada, no século passado. A gente fazia uma missão que tinha muito aspecto de expansão da igreja e não o discipulado e o interesse pela alma das pessoas, transformação das pessoas. E isso é algo que nós vamos ter que parar para repensar. Uma outra coisa é que nós entendemos que o mundo que precisa ser alcançado é um mundo destruído por guerras, destruído exatamente por pensamentos ocidentais que foram implementados, culturas que foram desfeitas em todos os sentidos, sem qualquer. Eu entendo perfeitamente que, uma vez estando em Cristo, há grandes benefícios que uma pessoa pode adquirir, mas a pessoa precisa adquirir, ela precisa entender o que significa andar com Cristo, o que significa ser um cristão, o que significa carregar as marcas de Cristo sobre ele. E isso tudo dentro de uma cultura tem uma série de coisas que precisam ser transformadas nesse homem para que ele entenda isso e aí sim a igreja consiga criar os ambientes em que o homem ele passa a ser uma das coisas importantes para a mensagem alcançar. Nós não pregamos uma mensagem que não seja a glorificação do nome do nosso Senhor. Então isso vai ser importante. Como eu estava dizendo, esse mundo está destruído. É um mundo destruído fisicamente, materialmente, espiritualmente. E então ele vai precisar muito da educação, vai precisar muito de expertises, os espertos em diferentes aspectos, e vai precisar do profissional, aquele que já tem a experiência, o empresário que sabe que o seu negócio é honesto, é justo. Então hoje, quando se fala em missões, a gente tem que reconstruir, tem que transformar. Aliás, o Evangelho é transformação do homem. Por isso eu acredito que é um momento de reflexão. Essa pandemia nunca mais vai deixar a gente ser o que éramos antes, né, da pandemia. Eu tenho certeza que nós vamos sair uma igreja muito mais generosa, uma igreja sem medo. E o mundo lá fora está tentando se autopreservar, está tentando controlar a doença, e para isso você está vendo um ódio muito grande acontecendo, e principalmente quem sofre são os pobres, aqueles que vivem na informalidade, aqueles que vivem dentro das comunidades e não têm qualquer condição. Eu tenho certeza que em todos os países onde coronavírus atingiu mais ainda, eram países, foi na China, por ser um país também com muitas necessidades físicas e materiais, e também em países onde existem uma velhice aguda, né? Como é o caso da Itália, e a gente sabe que é um país histórico, e então temos aí grandes desafios, queridos, para como é que a igreja se prepara para momentos de crises como essa. Somos corajosos o suficientes ou somos pregadores apenas, né? Então nós temos que nos
perguntar aqui, porque é nessa hora que o verdadeiro líder aparece, aquele que tem a vontade de servir a Deus no meio da epidemia. Como a gente vê na história, nos anos 242 a 267, depois você vê as epidemias que vão acontecendo, sempre você vai ver que foram as igrejas e os melhores cristãos que deram o início à cura e deram até suas próprias vidas por isso. Então, queridos, eu creio que a missão ela precisa ser repensada. Tanto agência como igreja precisam conversar e ver quais são os grandes temas que nós precisamos olhar e, a partir de texto e contexto, a gente fazer a nossa teologia. Primeiro a teologia brasileira, depois uma teologia que sirva para o resto do mundo e que respeite as outras pessoas e que façam elas entenderem que só em Jesus há salvação. Deus abençoe a todos.